Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala sobre saúde, saúde no nosso corpo, saúde da nossa mente, saúde de maneira geral. Sempre no oferecimento de Uniodonto, o nosso sorriso é único, e Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Hoje nós vamos falar sobre Novembro Azul, um assunto que nos remete aos cuidados que todo homem deve ter com a questão da próstata, tudo que gira em torno de problemas com a próstata. Para isso, nós convidamos para a nossa bancada o Dr. Luiz Mauro Coelho, que é urologista e especialista em sexualidade humana. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Luiz. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Obrigado a você, Orley. Obrigado pela oportunidade de, como urologista, a gente falar do Novembro Azul, Bom, vamos dar uma contextualizada no assunto. O Novembro Azul é uma campanha realizada no mundo inteiro durante todo o mês de novembro, visando conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer é um fator de saúde pública mundial. De acordo com especialistas, o Sistema de Informações sobre Mortalidade e dos Registros de Câncer de Base Populacional estima-se que para o triênio 2023-2025 são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil. Assustam esses números, né, doutor? Assusta muito porque o câncer, que é sim, simplificando, é um desvio da reprodução de uma célula para outra, e que sofre interferências desde o nosso próprio emocional até condições do meio, e quanto mais confusa for essas coisas, nos parece que predispõe ou leva, em algum momento, um aumento de cânceres em geral, não diria-se só da próstata, mas em geral. O homem, de maneira geral, ele se cuida, doutor Luiz, em relação a essa questão da próstata? Infelizmente, não. Assim, se a gente for olhar nos últimos, talvez, 20, 30 anos, as coisas têm melhorado, tem muito mais pacientes, hoje indo ao consultório do que 20, 30 anos atrás, mas ainda é pouco. Se você colocar aqui, mais ou menos, uma estatística aí, 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata. Então, o que vai ao consultório é muito menos do que isso, muito menos. Infelizmente, a questão da próstata, de examinar a próstata, ainda que nós temos como carro-chefe o toque retal, que é um exame simples, barato, não requer nenhuma tecnologia, e as pessoas, por causa disso, ainda têm resistência. É óbvio que não é exclusivamente por não fazer o toque, é porque não quer ir no médico, porque não cuida, que o homem é mais desleixado com a saúde, então ele não cuida, simplesmente ele não vai. Mas melhorou, mas ainda é insuficiente. Eu vejo isso até entre amigos mesmo, aquela coisa de, você escuta, você já fez o exame de toque lá, sempre tem uma piadinha, Sempre tem. Em cima disso, Não vou não, o que é isso, rapaz, eu sou macho, não sei o quê. Ninguém vai botar o dedo em mim, não sei, aquela bobagem, chega a ser uma estupidez, doutor? Chega a ser assim, a gente não fala nada, mas chega a ser assim, incoerente algumas coisas, É um exame que demora 5 segundos, 10 segundos, se confunde lá, anos atrás, 40, 50 anos atrás, se fazia massagem prostática. Depois se viu que não adianta nada fazer aquilo e ninguém faz isso mais, para você ter uma ideia, quando eu fiz residência, 30 anos atrás, na residência não se fazia mais isso. Então tem essa ideia de fazer massagem, não é. É um exame que dura 5, 10 segundos no máximo, você faz um exame de próstata. Como eu falei no início, barato, que está dentro de uma consulta, não precisa de aparelho, não precisa de nada, não precisa marcar a hora, está lá na consulta, faz o exame. E é um exame assim, ele é condição sine qua non para uma avaliação de próstata. Não exageraria falar dessa forma, mas se você fizer uma conta assim, se você fizer só PSA, se fizer só
toque retal isoladamente, você vai ter uma chance de de passar batido, não encontrar a suspeita e tal, de 20% a 25% dos casos. Se você fizer os dois juntos, isso cai para 8%. Oh. Então, a diferença é muito grande para um exame desse que dura 5, 10 segundos. A grosso modo, doutor Luiz, muita gente pergunta isso para a gente, sabendo que vamos abordar esse assunto. O que é detectado numa próstata com suspeita de câncer ou não? Tá. É assim, então vamos começar uma história um pouquinho mais para trás. Né? Todo homem, a partir de 50, não exatamente 50, mas em torno de 50 anos, todo homem vai sofrer um processo que chama hipertrofia prostática. Ela cresce, porque ela muda a estrutura dela. Ela muda uma estrutura glandular, porque é ela que produz parte do sêmen, né? Aquele líquido é ela que produz, não o sêmen completo, só o líquido, porque o sêmen é chamado de sêmen quando se junta com o espermatozoide, né? Então, ela, a partir de 50 anos, ela muda a estrutura anatômica dela, de uma estrutura glandular para uma estrutura maciça. Por isso que, a partir de 50, diminui o volume espermático. É por causa disso. Que é da história natural nossa, da próstata. É como um cano que encolheria. Ainda não é isso. Esse seria o jato urinário. Estou dizendo da função dela, que é produzir aquele líquido. Como você está tirando glândula e está pondo tecido maciço, o tecido maciço não produz líquido. Né? Então, nessa transformação, que chama-se hipertrofia prostática benigna, pode, em algum momento, ocorrer um erro no DNA e você vai ter a célula, ela modifica a estrutura dela e começa a repetir essa célula modificada, que seria a célula cancerosa. Então, é uma célula de origem da linhagem prostática modificada. Aí ela começa a reproduzir mais do que uma célula normal. Isso é vamos dizer assim, a morfologia do câncer de próstata. No exame retal, o que a gente vê? O que a gente procura? A gente olha o tamanho da próstata, olha a regularidade da próstata e olha se tem nódulo endurecido. Então, nesses 5, 10 segundos, depois que a gente... Né, é a prática, né? A prática, você consegue ter uma ideia muito aproximada do tamanho da próstata, que isso serve para uma possível cirurgia para frente, como é que você vai indicar. Você olha a regularidade, se é uma próstata lisinha ou não. Uma próstata regular é sinônimo de benignidade. E se tem nódulo. Tá? Se tiver nódulo, aí já é uma suspeita mais forte de um câncer de próstata. É isso que a gente procura num exame de próstata. Quando a próstata cresce, que chega naquele tamanho que começa a prejudicar a micção, o ato de urinar, a raspagem da próstata é aconselhável? Como é que é, doutor? Então, isso, como eu disse, né, em torno de 50 ela começa a crescer e vai obstruindo a passagem da urina. É aquilo que você falou, como se tivesse um cano, você põe uma redução na frente, o fluxo sai fraco, sem força. Né? Certo. É o que a gente brinca, né, que o mais velho começa a urinar no sapato, né? Porque o jato sai fraco mesmo, demora para sair, a micção passa a ser muito demorada e tal. Por isso, porque a próstata ela cresce, ao crescer ela obstrui a passagem da urina e vai ficando difícil de urinar mesmo. Aí você pode, então isso é sinônimo de câncer de próstata? Não, é sinônimo de crescimento da próstata. Se é benigno ou maligno, isso é outra história. Esse crescimento é normal. É normal, é esperado pela história natural da próstata. Vamos pensar no benigno, tá bom? Aí aquilo está crescendo, vai incomodando, começa a levantar de noite para urinar, começa a dar umas urgências, né? Dá vontade de urinar, você tem que fazer o xixi, senão vai fazer na roupa. E isso começa socialmente a incomodar a pessoa. Toda vez que vai sair, ela tem que... Onde que ela vai, se tem banheiro, se não tem por perto. Isso começa realmente... Passa a não dormir, acorda muitas vezes para urinar, aí chega no outro dia para trabalhar, está cansado, né? E, enfim, começa a atrapalhar mesmo. Então, aí a gente faz essa, entre aspas, raspagem, que é a ressecção transuretral da próstata, que é uma cirurgia, a gente chama padrão ouro, para desobstrução urinária. Ou seja, você vai fazer uma cirurgia pelo pênis, é uma cirurgia endoscópica, não tem corte por fora, onde você vai tirar parte do miolo da próstata. É como se eu pegasse uma maçã, por exemplo, e com uma colherzinha eu tiraria o miolo dela. A gente esvazia o miolo, aí volta a ter um calibre na uretra, um calibre bom,
que a pessoa volta a urinar muito bem. Esta cirurgia a gente usa para questões benignas. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E essa próstata, onde você tirou ali aquele miolo, pode voltar a crescer? Pode. Estou falando, por enquanto, no benigno, tá? Certo. Ele pode voltar a crescer, só que ele demora anos e anos para voltar a crescer. Dificilmente a gente faz essa cirurgia 2 vezes. Dificilmente. Se eu já cheguei a fazer alguma vez, foi muito pouco. Porque a gente tira bem, até isso crescer novamente, até isso vir a incomodar o indivíduo novamente, já são muitos anos. Em geral, a gente opera pessoas acima de 50, né? 60, 70, por aí, né? O PSA, doutor Luiz, ele, mais ou menos, o senhor já disse, eu queria que o senhor acrescentasse alguns detalhes. Eu li, por exemplo, e já tive informações a respeito disso, que nem sempre um PSA baixo significa que está tudo bem. Está tudo bem. 20%. E o contrário também, né? Também. 20% do PSA normal você encontra câncer. Tá? Então, por isso que não é um exame, né? Como é que a gente faz a avaliação? Primeiro, uma história clínica da pessoa. Um fator que é importante é a história familiar. Se aquela pessoa tiver, principalmente pai, que tenha tido câncer de próstata, ele, filho, tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que quem não tem esse antecedente. Então, um antecedente familiar. Aí você tem a etnia, né? Pessoas da raça negra também têm mais tendência de ter câncer de próstata. Aí, o outro exame que a gente faz é o PSA. Se o PSA vier alterado, não quer dizer que a pessoa tenha câncer de próstata necessariamente. Tá? A gente faz tem uma sequência, faz um PSA livre, dependendo do número que a gente divide um pelo outro, a gente pode partir para fazer uma ressonância magnética multiparamétrica, que é um exame que dá uma probabilidade daquele indivíduo ter câncer de próstata naquele momento. Aquilo não afirma que tenha. E, dependendo do valor, do jeito que vier essa ressonância, a gente faz a biópsia de próstata, que aí eu não consigo falar 100% que aquela pessoa não tenha câncer de próstata, mas naquele momento, aonde a gente achou que tivesse, não foi encontrado. Então, essa é mais ou menos a sequência. Então, PSA normal, quer dizer, se eu falei 20%, você tem 80% realmente de estar livre. E um PSA alterado não quer dizer também que você tenha necessariamente câncer de próstata. Por quê? Porque nós temos, vamos dizer, 4 situações que tem aumento do PSA. Você tem trauma na próstata, por exemplo, passar uma sonda, quando se fazia tal da massagem prostática, hoje não se faz. Você tem infecção na próstata, aumenta o PSA de uma forma rápida e muito, é só uma infecção. Na hipertrofia benigna, ele vai aumentando devagarzinho, porque existe uma relação entre massa prostática e o valor do PSA. Então, se ela vai crescendo, ele vai aumentando devagarzinho também. Sim. E o câncer de próstata, que aí ele aumenta de uma forma mais abrupta. Mas, assim, de repente, ele começa a aumentar. A próstata alterada dói? Não. Só pelo crescimento dele, não. Ela dói, principalmente quando tem infecção, as prostatites. Aí você tem dor, tem desconforto, na região perineal, uma sensação de peso, arde muito na hora de urinar, febre alta. Essa é outra coisa que a gente podia aproveitar, né, o Novembro Azul. Né? Próstata só tem câncer? Não. Você tem prostatite, você tem
esse sangramento que tem pela próstata, que não é câncer, que não é nada. Então, assim, o indivíduo, a pessoa, o homem, devia ir ao urologista, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, para olhar isso. Você não tem só a questão do câncer de próstata. A prostatite é uma inflamação, como é que é? Você pode ter uma prostatite inflamatória, como pode ter uma prostatite bacteriana, que é o quadro que eu falei agora, febre, dor para urinar, né? Essa é uma prostatite característica, bacteriana. Pode redundar num câncer isso, não? Não. Assim, não tem relação. Se você olhar assim, de uma forma ampla, pode até ser que tem. O que tem mais a ver com o câncer de próstata, assim, são dados mais epidemiológicos, né, que é uma relação direta mesmo, né? Mas você tem, como eu te falei, a idade, acima de 50, normalmente o câncer de próstata na sexta, sétima década de vida, né? Em geral, a maior parte. Etnia, né? Raça branca e negra, você tem na negra um incidente maior. Por que o negro tem essa? É genética, não tem como, assim, falar, olha, é isso ou aquilo, é da genética. Da mesma forma como, de uma certa forma, quando o pai passa alguma coisa para o filho, né? Você pode ter também, assim, hábitos alimentares, né? Muita gordura, carne vermelha. Teoricamente, isso teria mais chance de você ter câncer de próstata, porque o asiático quase não tem câncer de próstata. Quando ele muda para o ocidente, ele passa a ter quase a mesma incidência do que o ocidental. Lógico, quando ele passa a viver no ocidente, né? Então, essas, vamos dizer assim, infecções repetidas, alimentação, essas coisas, falta de exercício físico, principalmente exercício aeróbico, poderia levar a um câncer de próstata. Mas é dado epidemiológico, a gente não pode afirmar que isso seja realmente uma verdade absoluta, né? Doença venérea, os HPV da vida, sífilis, isso incomoda a próstata? Não, é muito difícil. Não tem relação, por exemplo, uma gonorreia, por exemplo, que é uma bacteriana à toa, dificilmente ela atinge próstata. É possível, mas dificilmente atinge. Hoje a gente chama IST, né, as infecções sexuais transmissíveis, dificilmente vão levar alguma alteração na próstata. Apesar de estar o canal urinário, né, a uretra, passa dentro da próstata, mas não tem tanta interferência assim. Eu me lembro de falar, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema com doença venérea, mas eu me lembro no quartel, por exemplo, no Exército, vários colegas tiveram, e eles falaram, vai ter que fazer uma massagem na próstata para expelir. Isso. Então, era o conceito errado, né? E se fazia, coisa mais absurda ainda, né? Era o que tinha na época, que era manipular a uretra nesse sentido, de ver se com isso você tirava a bactéria de lá, né? O que aconteceu é que depois, muitos anos, eu cheguei a pegar isso ainda na residência, hoje não se faz mais isso, dava muito estreitamento da uretra, porque a uretra é um órgão circular, né? Então, quando você machuca a uretra e ela vai cicatrizar, todo o tecido cicatricial reduz o tamanho. Então, num órgão circular, quando você reduz o tamanho, ele estreita, né? A gente chama de estenose, né? Então, dá um estreitamento. Então, quando eu fiz residência, a gente fazia muito exame antes de fazer a cirurgia para ver se não tinha estreitamento. Hoje não se faz mais isso, porque não se manipula mais a uretra, né? Com o antibiótico, você resolve o problema. Era uma coisa horrorosa. Via a turma lá penar. E penava mesmo, judiava mesmo. E às vezes fazia isso sem anestesia, sem nada. Era na época da famosa benzetacil, né? Benzetacil. Naquela época funcionava. Cara. Coisa horrorosa. Doutor Luiz, o cigarro, ele tem um papel importante nessa questão de câncer de próstata, né? De bexiga também. Ele tem mais a ver com o câncer de bexiga do que com o de próstata. Com o de bexiga, você tem uma relação não tão forte como câncer de pulmão e cigarro, mas com o da bexiga tem também uma relação muito forte. Não é que todo fumante vai ter câncer de bexiga, mas quando você vê o câncer de bexiga, uma incidência muito alta de fumante. Eu tive. Deixa eu contar meu caso aqui para vocês, coisa de aí uns
quase uns mais de 10 anos já. Eu fumava, mas fumava profissionalmente. Era 2 maços por dia, às vezes mais, final de semana era mais. Era delícia, né? Estupidez sem tamanho. E, de repente, descobri um câncer na bexiga. O meu urologista, na época, não era o Dr. Luiz Mauro ainda, ele falou, senhor Lei, isso aí é cigarro. Eu falei, rapaz, mas todo médico chega para a gente, isso aqui é cigarro, isso é cigarro, cigarro. Até isso aqui é cigarro. Eu falei, é cigarro. O meu sogro era fumante. E médico. Né? Ele falou, Lei, esse aí é cigarro. Aí meu cunhado, fumante também, médico. Não, esse é cigarro. Eu falei, então, tchau. Larguei o cigarro, né? Mas o câncer ficou lá. E me custou uma bexiga. E de leva uma próstata também. Mas graças a Deus hoje está... Está tudo certo, né? Está tudo zerado, tudo tranquilo. Doutor Luiz, quando a gente fala em próstata, remete na cabeça da maioria dos homens, remete àquela coisa da impotência sexual. Vai mexer na minha próstata, eu vou broxar. Tem alguma coisa? Esse é o outro motivo enorme que as pessoas não vão no urologista, é o medo do que vai dar, né? E se der alguma coisa, como é que eu vou fazer com a minha sexualidade, né? Aliás, não é bem com a sexualidade, é bem com a potência dele, né? Que a gente nem usa esse termo mais também. O senhor é especialista em sexualidade humana. Como é que o homem lida com esse tipo de coisa, doutor? É muito mal, né? Muito mal mesmo. O homem é centrado... ele faleceu já, um psiquiatra, ele tem alguns livros na área da sexualidade. Ele dizia que o homem é um pinto andando, né? E é verdade. A sexualidade é centrada no pênis, né? E isso dificulta muito, porque ele traz toda a ideia, toda a formação que ele tem de sexo, do que isso é na vida dele, muito centrada no pênis. E quando o pênis, por algum motivo, não está dando o resultado que ele imagina, o benchmark que ele colocou na vida dele, né? Quando não corresponde, aí a coisa fica muito ruim. Porque, é a ereção, né? Uma coisa vai levando a outra. E por lidar mal com isso, ele se afasta daquilo que pode interferir com a ereção dele. E mexer na próstata, olhar para a próstata é uma delas. Ele se afasta mesmo com medo de que isso vá acontecer com ele, né? E, aproveitando, por que a próstata tem a ver com a ereção, né? A próstata, a função dela é produzir o líquido, a gente chama de líquido prostático, que junta com o líquido da vesícula seminal, aí forma um líquido que o espermatozoide é misturado nele, enquanto você está tendo a sua relação lá, é misturado nesse líquido, aí sim passa a chamar sêmen. Filosoficamente é o líquido da vida, né? É o líquido da vida. E a função dela é essa, ela não tem outra. E por que tem a ver, então, porque você mexe na próstata, algumas pessoas ficam realmente com disfunção erétil? É que para tirar a próstata, com cirurgia, para tirar ela inteira, não a cirurgia que eu falei antes, que faz por dentro do canal, a que faz aberto, ou por laparoscopia hoje, ou por robótica, quando você tira toda a próstata inteira, 100%, a chance de lesar a inervação que vai para o pênis é grande. Porque o nervo é muito fininho, muito sensível, e às vezes acaba ficando... É o que leva sangue para o pênis. Inervação, é nervo. Tá. É nervo. Sim. Porque aí, se o nervo for interrompido, o estímulo não vai passar nem do pênis para o cérebro e nem do cérebro para o pênis. Então, porque a ereção, na realidade, ela começa no cérebro, com uma ordem para ter uma reação química dentro do pênis, para formar um relaxante de musculatura lisa, para relaxar o pênis para o sangue poder entrar. Todo esse processo, se a inervação peniana não estiver adequada, não vai ter dilatação da artéria, não vai ter relaxamento da estrutura do pênis e não vai ter ereção. Então, o problema de operar a próstata e ficar com disfunção erétil, ou seja, não ter ereção, não é pela ausência da próstata, é pela lesão da inervação que chega até o pênis. Ela passa como se fosse um relógio A5 e A7, como se fosse uma posição do ponteiro 5 e 7. A inervação passa ali, uma inervação fina, muito sensível, qualquer coisa, se esticar ele, não precisa nem cortar às vezes, né? E uma boa parte dela, se você recupera em um ano e pouco,
Outras vezes você não recupera e você vai ter outros procedimentos para aquele indivíduo voltar a ter uma ereção satisfatória. Uhum. Então, você tem medicação via oral, você tem medicação que injeta no corpo cavernoso, no próprio pênis, você tem a prótese peniana. Aí... Se essa inervação estiver prejudicada, não adianta o remédio, né? Não adianta muito o remédio, não vai funcionar, porque o remédio, o sildenafil da vida, todos eles causam um relaxamento da estrutura peniana, mas não mexe com ele localmente só, ele relaxa, mas ele não mexe na artéria, ele não mexe em outras estruturas do pênis. Então, teoricamente, não adianta. E ele faz com que o relaxamento permaneça lá, a medicação. Mas como ele não mexe na artéria peniana, na estrutura do corpo cavernoso mesmo, não resolve. Às vezes, quem toma isso e depois fez uma cirurgia dessa, dá um pouco de tumescência. O pênis ele enche um pouco, mas não passa disso. Meia bomba. Isso. Nem meia, às vezes. Às vezes ele não consegue ter penetração, não adianta. É meia boca mesmo. Aí não vai. Bom, aproveitar o senhor aí. Mas essa questão da sexualidade é uma coisa que precisava assim, ter um pouco mais de esclarecimento sobre isso, né? Porque isso muitas vezes impede mesmo da pessoa não ir procurar o urologista com medo. Vai que dá um negócio lá, ele vai ter que querer fazer, e aí como é que eu faço? Entendeu? Mas isso precisava um pouco mais de esclarecimento, né? E hoje a informação está aí na mão, né? Tá na mão. O urologista sempre teve aí, né, para conversar, né? E acho que é uma coisa que a gente precisava tirar um pouco esse peso, né, da questão da sexualidade, né? Porque ele pode ter um câncer que, se ele não fizer nada, ele pode ter complicações sérias em pouco tempo mesmo. No homem é a segunda, em estatística, né? É o segundo câncer no homem, câncer cutâneo, né? Não cutâneo. Ele é o segundo. E é o primeiro que mais mata o homem. Né? A cada 10 minutos, mais ou menos, tem um diagnóstico de câncer novo, de próstata. Nossa, isso tudo. Então, é muita coisa. Então, assim, a gente... é um dos cânceres, vamos dizer assim, em geral, é um dos que mais tem possibilidade de cura. Cura mesmo. Sabe, esse negócio de câncer de próstata, há uns anos atrás que morria, não é desse jeito, não. Se você fizer um diagnóstico cedo, precoce, a chance de cura é muito boa mesmo. Eu sou um exemplo disso. Excelente. Que já tem mais de 10 anos, então já está... Então, assim, vale a pena, né? Vale. Vale a pena. Vale a pena. E uma outra coisa que a gente precisa pensar, o urologista não está escrito nele, na tese que ele trata só de próstata, né? Claro. Antes de ser urologista, ele é um médico em geral, né? Ele é um médico. Então, ele tem outras aptidões. Então, por exemplo, você tem doenças que matam tanto ou mais do que um câncer de próstata, doenças cardiovasculares, infarto, AVC e outras doenças que matam tanto quanto. Você tem outros cânceres de pulmão, que é frequente, de intestino é frequente no homem, e que você tendo uma consulta com um urologista, de repente ele pode fazer um exame lá que ele precisa em função de cada caso e perceber que pode ter uma coisa errada, indicar um médico especialista para aquilo. Enfim, olhar diabetes, olhar outras doenças, né, que possa estar afetando aquele indivíduo e que não tem nada a ver com a urologia, mas tem a ver com o médico, que antes de ser urologista ele é médico.
Então, assim, tirar essa ideia de que tem endocrinologista exclusivamente para ver próstata. Interessante. Você vai lá para isso, você fazer uma consulta. Vai ter uma parte da consulta que é especializada para próstata, etc. Sim. Você vai ver se tem cálculo urinário, que é outra coisa frequente nas pessoas, né? Enfim, olhar outras doenças, que a gente acaba vendo outras coisas. E, naquele medida do possível, você vai ajudando. Olha, você vai no médico tal, faz o exame tal, né? Então, ter essa visão também mais holística, que nós não estamos lá só para olhar a próstata. Está lá para olhar um indivíduo que está na nossa frente, né? Doutor Luiz, é muito importante também, nesse conjunto de coisas que nós estamos falando aqui, a presença, a participação da companheira, Sim. da esposa. Normalmente, o homem vai sozinho, né? Normalmente ele vai sozinho, a não ser quando começa a ter algumas coisas um pouco mais sérias e tal, que ele chama a parceira. Realmente é engraçado. Parece que se resolver sozinho, as coisas vão ficar melhores, né? E é o contrário, né? Se você puder dividir isso com alguém, acredito que o peso diminui, né? Acredito que o estresse, né? O mal-estar que dá, né? Quando você sabe que você tem uma notícia um pouco ruim, se você dividir isso, acho que fica melhor. Mas não é assim na média o que a gente vê. Parece que o cara fica com medo, né? Será que esse cara vai falar alguma bobagem aqui sobre a minha sexualidade? Quando o assunto às vezes eu peço até para os pacientes levarem a parceira para a gente conversar algumas coisas, porque às vezes nem ele, que o pênis é dele, que a ereção é dele, o que acontece com ele é no corpo dele, nem ele entende direito. Você imagina a companheira que não tem nada, ela não sabe nada daquilo. Em geral, mal informada, porque isso não tem escola, não tem... Enfim, aprende no tranco mesmo, aprende Mas a companheira é quem usufrui ou não de tudo aquilo, né? E aí a conversa começa a ficar um pouco mais difícil, porque as pessoas não estão acostumadas a ficar falando desse assunto da sexualidade entre o casal com um profissional, né? Ainda mais os dois. Então, às vezes, gera... É isso que eu ia te perguntar, se casais procuram para falar. Às vezes, sim. E às vezes eu peço para ir para a gente poder ter um diálogo melhor, né? Principalmente a parceira se informar daquilo que está acontecendo, porque ela não sabe, então ela fica perdida. Ela não sabe se é com ela, se é com ele, né? E fica uma situação muito, muito desagradável. Então, à medida em que você passa informação, que você abre o jogo, né? Conversa um pouco, é óbvio, ninguém está querendo saber especificamente o que acontece, não é isso. É informar tecnicamente, um pouco mais do emocional também que é envolvido, naquilo que tecnicamente pode estar interferindo entre as duas pessoas, né? E quando você vai mexer, então, a pessoa está com câncer de próstata e vai fazer uma cirurgia, aí eu acho importante a parceira estar junto, ele permitir, né? Permitir que a parceira esteja junto, para que essa fase de pré-operatório, operatório e pós, passe junto, para cada um ir apoiando no outro, para que a hora que estiver bem e tal, aí vamos ver se a ereção vai voltar, se não vai, você ter uma condição menos frustrante para ele, principalmente. Menos frustrante, porque sabe que tem o apoio da parceira, né? E ela sabe também, é bom para ela saber que não é nenhuma malandragem, não é que ele está com outra, aquela coisa toda. Né? Isso, e mesmo às vezes, isso eu estou falando, a gente está falando aqui no caso de um câncer de próstata operado, né? Fora aquelas vezes que não tem nada a ver com isso, e a pessoa passa a ter alguma dificuldade com a ereção, que a primeira ideia que vem é outra, ou é comigo que eu não sou mais atraente para ele, aí vai. Aí a conversa vai longe. Então, eu penso assim, se é um casal estável, se vivem bem, né, entre si, eu penso que é importante estar junto. Bom, doutor Luiz, o nosso tempo também já não está, mas está o microfone à sua disposição. Mas eu gostaria só de enfatizar mais uma vez, Orley, essa questão assim, né, do Novembro Azul, que foi muito bom que tenha sido instituído, chama atenção para uma série de coisas, né, atrás da próstata virão outras, né? Isso. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar, né? Você tem câncer de pênis, que é uma questão de higiene.
é questão de higiene. Expor o prepúcio, lavar, no mínimo, uma vez por dia. Que isso é uma das razões que leva ao câncer de pênis. HPV, que se chama, o nome vulgar disso é a crista de galo, né? O HPV, que é o condiloma, se tiver, trata, depois vacina, avisa a parceira que tem, porque para o homem está começando a ver que o HPV tem alguma coisa a ver com o câncer de pênis. Realmente está provado que tem. Não com a mesma intensidade, estatisticamente, do que o câncer de colo uterino. Praticamente sempre é ligado ao HPV. Então, assim, é uma doença que só aumenta. Então você vai ao urologista, não pense, eu tenho 20 anos, eu não tenho problema de próstata, então eu não preciso ir lá. Você precisa ir lá para ver infecção sexualmente transmissível, para ver se tem HPV, para ver se tem herpes. Eu tenho 40, 50 anos, mas estou bem. Mas precisa ver o seu coração se está certo, ver o seu pulmão, enfim. Exato. Né? Prevenir, né? A gente precisa olhar outras coisas, né? Estou só enfatizando que já que o Novembro Azul veio para chamar a atenção da próstata e chamar a atenção para a saúde do homem, então a gente tem que repetir. Tem que ver que a gente, que é homem, não é só próstata, né? Tem então um monte de coisa acontecendo com a gente e a gente precisa prestar atenção. E é um exame uma vez por ano. Né? Você faz, por exemplo, tem gente que vai ao cardiologista, vai ao clínico dele, vai eu estou com um geriatra na minha cabeça, eu estava com um pediatra, com um geriatra, vai no seu geriatra, pede o PSA e ele some. O PSA está bom, então eu não vou. Não é o recomendado. Né? Não estou dizendo que você tira orientação doméstica, não. É o paciente. Não, ele olha lá o valor de referência, está dentro do valor de referência normal, ele cai fora. Não, eu já fiz a minha obrigação. Não fez nem a metade. Porque não é aquele númerozinho que está ali que vai garantir. Não é. Tem que conversar com o colega, conversar com o médico. E é uma oportunidade de você entrar em contato com alguém que trata da saúde. É uma oportunidade. E que se tiver tudo certo, ótimo. Se tiver alguma coisa para consertar, a gente arruma. Ou tenta, né? Pelo menos. Né? E hoje a medicina está muito adiantada. Muito. Tem recurso, tem muita coisa para se fazer. E a gente tem que conscientizar disso. Né? Se você vê, o homem ainda morre mais cedo que a mulher. Por falta de cuidado. Por que será que é? Né? Morre mais cedo, alguns anos antes, na média. Né? Falta de cuidado. Falta de cuidado, falta de ir no médico, infelizmente. Que coisa. Muito obrigado, doutor Luiz Mauro. Obrigado, Orley, obrigado. E quando estiver precisando, nós estamos aqui. Tá, muito obrigado. Tenho certeza que a sua fala aqui, o seu conteúdo vai ser de muita importância para quem nos acompanha. A você que esteve conosco durante esse tempo, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima. Até lá.